repartindo com vocês esse momento. Queria repartir com vocês um pouquinho do que o Espírito Santo falou comigo essa semana, e a gente vai trazer aqui hoje para dividirmos, né? Eu estou fazendo um exercício aqui de usar uma bíbliazinha com a letra pequena, mas eu gostei, desde que eu levei ela para o legendário, eu gostei dela, capitão. Essa minha bíblia aqui, ela marcou muito o momento da minha vida, e eu queria dividir com vocês esse momento. No mundo de hoje, a gente vem percebendo que o Evangelho, ele vem sendo muito atacado, no seu modelo de pregação, no seu estilo de pregação, e a gente vive isso, a gente que convive nesse ambiente, a gente que vive num ambiente comunitário, a gente que vive a Igreja de Cristo, e é uma crítica ao modelo, o estilo. Alguns dizem que o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela é muito extremista, ela tem sido fundamentalista, ela tem servido a interesses ideológicos, partidários. A gente vê isso o tempo inteiro. Tem aqueles até que criticam a pregação do Evangelho, que ela é pronunciada, ela é apresentada ao gosto do freguês, aquela pregação que é para massagear o ego. Hoje a gente vai trazer uma palavra aqui que tem esses elementos do fundamento do Evangelho numa pregação, naquilo que deve ser apresentado no ambiente comunitário, a fim de levar o Evangelho para todas as nações. Eu vou dividir com vocês aqui, repartir com vocês aqui esse trecho da Palavra de Deus, que marcou muito a vida de todos nós como cristãos, marca muito a nossa trajetória, a nossa caminhada, porque trata exatamente desse momento, do momento em que uma promessa ela é cumprida, o Espírito de Deus é derramado sobre toda a terra, e a gente vê ali a confirmação, a consolidação, a materialização de uma promessa feita e sendo cumprida ali naquele momento. O evangelista Lucas escreveu esse momento, descreveu esse discurso ali no Pentecostes, e ele trata desses elementos do Evangelho, de como é apresentado o Evangelho. Ao final do discurso, aquele apóstolo que a gente vai se referir aqui nesse discurso proferido no momento do Pentecostes, logo a seguir, ele havia negado Jesus 3 vezes antes daquele discurso. Ele havia chorado amargamente, e naquele momento ele sobe e declara a verdade que ele havia conhecido para todo mundo. A gente vai tratar desse momento. Eu queria que os meninos da mídia colocassem aí para a gente Atos 2, eu vou ler a partir do versículo 14. Não se assustem com o tamanho do texto, porque a mensagem não é proporcional ao tamanho do texto, mas a gente precisa ler todo para a gente entender isso que eu falei aqui, os elementos do Evangelho presentes num discurso, numa pregação, num sermão, numa fala, num evangelismo, em qualquer ato com esse objetivo. A gente vai encontrar aqui o sentido dessa promessa e como a gente acessa essa promessa. Durante o discurso, o apóstolo Pedro fica lá à disposição, se levanta, e a multidão, depois da fala dele, no meio da fala dele, fala assim: e agora? E agora? Então, eu coloquei o tema do nosso sermão hoje como uma pergunta, um questionamento, uma dúvida. Prontos para a verdade? Eu vou ler junto com vocês aí, a minha versão é a NVI, fala assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos,
Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e presciência, pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subia aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nesse momento, em comunidade, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer plantar como semente aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer que a gente realize, aquilo que germine, que gere, que multiplique em nossa vida de discípulo aqui em nossa comunidade, no nosso casamento, na nossa vida de paz, na nossa vida de família, na nossa vida de trabalho. Te entregamos o nosso dia de hoje, o nosso momento de hoje, para que a Tua palavra seja a vida nesse momento, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Então, amados, a gente vê aí nesse momento do Pentecostes, um momento tão importante para a nossa caminhada, o momento do derramado do Espírito Santo. A profecia de Joel 2, se os meninos puderem colocar aí na terra, Joel 2, 28, 32, predita, anos antes, centenas de anos antes, estava se concretizando ali naquele momento. E nada diferente do que a gente vê hoje, a crítica ao modelo do Evangelho, mesmo diante de um momento real e verdadeiro de cumprimento da promessa de Deus. Está aí o cumprimento da promessa de Joel, que diz assim: depois disso derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Aí está bom, meninos. Essa profecia estava sendo concretizada ali, as pessoas presentes apontavam para os apóstolos, apontavam para aquelas pessoas que viviam essa promessa, e Pedro se levanta junto com os 11 e justifica o que está acontecendo, faz a leitura do que está acontecendo, explica o que está acontecendo. Vocês estão vendo aqui
a profecia se concretizando, a profecia do meu Senhor acontecendo exatamente nesse momento aqui. Pedro traduz aquilo que eles estavam vendo, aquilo que a multidão estava vendo ali naquele momento. Uma só língua era o momento do Pentecostes. Eles começaram a falar em outras línguas, então apenas a língua do Evangelho, não vou me ater às questões teológicas nesse momento, mas uma língua só, a língua de Jesus, a língua do Espírito Santo agora era expressa ali naquele momento, e as pessoas entendiam aquilo que era dito nos seus idiomas, mesmo sem entender, conhecer o idioma, mas elas entendiam a linguagem do Evangelho no momento do Pentecostes. Pedro traduz isso, e as pessoas começam a se comoverem, a se converterem e enxergarem de fato o cumprimento daquela promessa. Então, criticar, eles estão bêbados, Pedro justifica, como é que pode? Impossível, pessoal, é impossível um judeu, às 10 horas, antes de 10 horas da manhã, estar bêbado, podia até ser que estivesse em ressaca, esse era um costume nessa festa, a festa do Pentecostes era a festa das colheitas, então era uma festa de confraternização, de celebração, de alegria, eles festejavam o momento da colheita, então não era possível que um judeu, do jeito que eles eram em relação à lei, tivessem bêbado naquela hora. Então, não tem ninguém aqui bêbado, não. Eles estão vivendo o momento previsto, predito nesse momento. Aquilo era o Pentecoste, era o derramar do Espírito, era a revelação do Espírito. Um desses momentos aí tão importantes é que no início do trecho, ele fala assim, que Pedro se levanta com os 11. Ele era a palavra sozinha, porém, representava os 11, representava os apóstolos. Aquele momento era a inauguração da doutrina apostólica, do fundamento do Evangelho, de levar o Evangelho para todas as nações. Então, Pedro, ele é uma palavra que não se levanta sozinho, levanta os 11. Então, a gente tem aí vários elementos para a gente entender. E o mais importante aí nesse discurso, nesse sermão de Pedro, são os elementos tão importantes na pregação de hoje. No mundo de internet, hoje em dia, a gente volta e meia tem assistido pregações, chega no nosso celular, chega no nosso computador lá, a gente está lá assistindo os vídeos no YouTube, e chegam pregações para a gente de todo tipo. E Pedro apresenta para a gente alguns desses elementos aí, para a gente entender, conhecer, se essa pregação ela é uma pregação que representa o Evangelho, assim como foi essa pregação de Pedro. Pedro tratou disso nesse momento aí. Ele nos mostra o que é que a gente precisa ter no nosso discurso, o que é que a gente precisa conhecer nas pregações que chegam até a gente, se isso de fato é evangelho ou não. E Pedro é direto aqui. Pedro, inclusive, cita os elementos proféticos citados pelo salmista Davi, no Salmo 16, está no versículo 25 a 28, ele fala assim, a respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. Pedro utiliza a palavra do salmista Davi, do rei Davi, para afirmar o seu fundamento, a sua leitura, a sua interpretação do que acontecia ali. Gente, isso é profético. Davi, o rei Davi, o salmista Davi, falou desse momento, apontava para Jesus Cristo. Pedro trata, no seu discurso, do Jesus que viveu, foi aprovado por Deus, porque ele tinha evidência dos milagres que apontavam para o Messias, ele e os 11 e muitos outros que estavam presentes ali naquele momento, testemunharam que de fato eles estavam diante do Cristo. Ou seja, uma pregação do Evangelho, ela precisa ter Cristo no centro, ela precisa ter Cristo na base. Quando a gente tiver contato com as pregações, às vezes a gente gosta de alguém, gosta de um pregador, às vezes a gente assiste uma pregação de alguém famoso, a gente tem condições, diante do sermão de Pedro, diante do discurso de Pedro, de entender, de avaliar, de conhecer se essa pregação de fato é evangelho ou não. Tem que ter Jesus. Pedro confirmou isso, que aquele momento de fato era o Pentecostes, aquele momento se tratava de Jesus mesmo ali, porque tinha evidência dos milagres, era o Messias aprovado por Deus,
Pedro apontou para elementos proféticos de que Jesus, de fato, era o Messias, utilizou o salmista Davi como referência. Então, a pregação precisa ter Jesus no centro da pregação. Um dos elementos também importantes no discurso de Pedro é o cumprimento de uma promessa. Uma promessa, ela estava sendo apresentada para a multidão ali naquele momento. Era uma promessa que não era direcionada apenas para uma pessoa, era uma promessa que era direcionada para todos, filhos, filhas, todos chamados por Deus. Só que para ter acesso a essa promessa, só que para ter acesso a essa dimensão da promessa, precisava de uma coisa, e foi a primeira coisa que perguntaram depois que ouviu todo mundo. E agora, Pedro? E agora, meus irmãos? O que é que a gente faz diante do Cristo vivo que ressuscitou e cumpriu a sua promessa de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne? E agora, o que é que a gente faz diante da verdade? Diante de uma promessa que estava sendo cumprida ali às vistas de todo mundo, por mais questionamentos que houvesse, e agora, o que é que a gente faz? Agora a gente precisa se arrepender e confessar o pecado. Para você viver a promessa de Deus, receber o dom do Espírito Santo nessa dimensão, você precisa confessar o pecado e se arrepender. O arrependimento, a gente está acostumado no mundo moderno, a gente associa muito o arrependimento hoje com remorso, orgulho ferido. Me arrependi de ter feito aquele negócio e não deu certo. É assim que a gente utiliza o termo arrependimento. Esse arrependimento que Pedro trata aqui, ele aponta para uma mudança de mente. Ele aponta para uma mudança, uma transformação do nosso jeito perverso e corrompido de pensar. A partir de agora, essa mudança de mente, ela precisa estar numa outra dimensão, seguindo uma outra lógica de raciocínio. A gente precisa entender que o arrependimento apresentado aqui, para a gente ter acesso a essa promessa de Deus, você precisa confessar o seu pecado e se arrepender. O arrependimento, pessoal, o arrependimento tem nome. Você está acostumado ao arrependimento que tem historinha. Você chega para o seu irmão, chega para o seu pastor, chega para o seu discipulador e conta aquela historinha. Não, por quê? Foi assim, eu estava naquela situação. Nosso casamento tinha se afastado ali por 6 meses. E aí, sabe o que é? Aquela festa de trabalho. E aí, sabe como é? A secretária foi lá, tomei 2 vinhozinhos, e aí caí em tentação. É assim que a gente está acostumado a ouvir as histórias a respeito de arrependimento. Não, rapaz, eu tinha um negócio, mas aí o sistema é assim, precisava colocar um por fora. Isso não é arrependimento, pessoal. Isso é orgulho ferido, isso é remorso, isso é frustração. Arrependimento tem nome, é pecado. Você precisa confessar o seu pecado para Deus, diante dos homens. Para viver essa dimensão da promessa de Deus, você precisa confessar o seu pecado. Pecado tem nome, não tem historinha, não tem mimimi. O discurso de Pedro aqui foi um discurso sem curva. Foi o discurso de um apóstolo, de um homem que chorou amargamente por ter rompido uma relação. Arrependimento não é pela perda que você teve, material que não deu certo, porque a esposa abandonou lá, você ficou lá com os filhos, ou o contrário. Arrependimento, você quebrou a relação com Deus. Arrependimento é o que Davi expressa lá em 2 Samuel, na hora que é confrontado pelo profeta Natã, com aquela história lá das ovelhas. Tem uma vizinha aqui, tinha uma ovelhinha, tal, o vizinho tinha uma ovelhinha, tal, tinha um outro rico do outro lado. Lembram dessa história lá de Samuel, do rei Davi? O rei Davi falou, mata! O profeta Natã falou, essa pessoa é você. Primeira coisa que ele diz, pequei contra Deus. Confissão de pecado tem nome, não tem historinha. Um homem arrependido não tem historinha, não tem mimimi. Só que para ter acesso, só que para viver a revelação do Espírito derramado, é necessário que você confesse verdadeiramente o seu pecado, sem justificativa.
sem mimimi, sem fazer curva, e se arrepender verdadeiramente. O derramar do Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo, pessoal, não é um prêmio que a gente vai ter acesso quando a gente se arrepender, porque o Espírito Santo já foi derramado, a profecia ela foi cumprida ali naquele momento, o dom foi entregue. Para você se arrepender, você precisa experimentar a revelação do Espírito. Só aí, então, você confessa o pecado e se arrepende. Não é um prêmio, você não vai ter o dom porque você se arrependeu para você receber, não. Foi entregue o dom, foi derramado o dom, foi apresentado o dom do Espírito. E agora, o que é que a gente faz? Agora, você se arrepende diante da revelação do Cristo que Pedro apresenta para a gente, que morreu por mim e por você numa cruz, para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que você pudesse estar com uma família hoje, para que você pudesse ter seu trabalho hoje, para que você pudesse amar os seus filhos hoje. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Como sabemos disso? Pela revelação do Espírito Santo. E agora, Murilo, faz como? Confesse. Confesse o seu pecado, confesse o seu jeito pecaminoso, o seu jeito perverso e corrompido. Desse jeito, dessa forma, você tem acesso a viver a promessa de Deus. Durante muitos anos, pessoal, durante muitos anos, eu vivi uma vida de pecado, lendo a Bíblia todo dia, na comunhão dos santos, fazendo exatamente o que todo mundo faz. Quando a gente fala de pecado, a gente lembra logo de não matar, não roubar, não adulterar, não é isso mesmo? A tentação do pecado, ela coloca Deus em segundo lugar. Ela pega Jesus e tira da ponta da cadeia e joga em segundo lugar, quando não por último. Eu passei anos trabalhando, achando que era um cara bom, um cara digno, porque eu dava as melhores condições para a minha família, porque eu era um profissional dedicado, porque eu tratava bem meus pacientes, até que eu perdi tudo isso, porque eu não ouvia a esposa no casamento, porque eu não ouvia os meus irmãos, e eu só pude ouvir depois que eu perdi tudo. Aí então, diante da revelação do Cristo vivo em minha vida, da presença do Evangelho em minha vida, eu vi que eu passei anos da minha vida vivendo como idólatra. Dava meu dízimo, dava a melhor escola, melhor roupa para o meu filho, simplesmente para resolver uma frustração minha, uma carência minha. Mas eu arranjava a desculpa que era para Deus. Eu era um cara bom e todo mundo apontava isso. É para Deus, rapaz, é um homem de Deus, é um homem de Deus. Tem muita gente dizendo por aí que é homem de Deus, mas vivendo uma vida de idolatria. Eu fiz isso muitos anos. Dava meu dízimo, mas lá no fundo eu sabia que eu fazia tudo aquilo para aplacar meu ego. Dava cesta básica, atendia a gente de graça, ia atender o povo pobre por aí, nas periferias, nas zonas rurais. Fiz isso durante anos. Então, para pecar, é fácil. Não é aquele pecado de certo e errado que a gente está acostumado a ver por aí, não. O pecado que Deus faz com você é só colocar em segundo lugar. Que mal tem em trabalhar, pessoal? Trabalho é digno, todo mundo tem que trabalhar, você tem que trabalhar. É só colocar o trabalho para atender o seu ego. As viagens que eu fazia era exatamente uma forma de eu poder manipular o meu casamento. Na hora que o negócio estava desandando, minha ausência estava em casa no nível hard, como diz minha esposa, o que é que eu fazia? Rapaz, vou fazer uma viagem aqui. Pá, comprava um pacote de viagem e saía viajando por aí. Pegava o carro e trocava de carro. Enchia os meninos de presente. Era assim que eu fazia. Manipulava a família toda para aplacar o meu ego, o meu Deus, que sustentava meu interesse, sustentava o meu ego, sustentava a minha carência. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente que faz isso com trabalho. Tem muita gente que tem a família como ídolo. Não tem problema nenhum em cuidar da sua família, pessoal. Você precisa cuidar da sua família.
Mas tem gente que está cuidando da família para atender uma frustração. Rapaz, eu não tive, eu era pobre, e agora eu preciso manter meus filhos. Meu casamento, meu pai, minha mãe fazia isso, fazia aquilo, e agora eu preciso manter meu casamento por isso. Tem muita gente pecando, utilizando a mesma tentação que Satanás fez com Cristo no deserto. Era legítimo que ele transformasse pedra em pão. Ele era filho do homem, filho de Deus, podia simplesmente fazer, transformava pedra em pão, estava resolvida a fome dele, não é isso mesmo? É assim. Mas não, nem só de pão viverá o homem. A gente peca, vocês pecam, eu peco, apenas de uma forma: só colocar Deus em segundo lugar, só colocar Jesus Cristo em segundo plano. Você peca e vive durante anos achando que está vivendo para Deus e está vivendo para você mesmo. Essa é a tentação que você cai, muita gente cai todo dia. O arrependimento é para que diante da verdade, viva. A verdade é uma pessoa, pessoal. A verdade é a pessoa de Cristo, que morreu, ressuscitou e cumpriu tudo aquilo que ele veio para fazer. Diante disso, diante da verdade, você está preparado, eu estou preparado, o que fazemos? Nos arrependemos, mudamos o nosso jeito corrompido de trabalhar, para ganhar dinheiro, para viajar, e colocar o nosso trabalho sob o propósito de Deus. Mudamos o nosso pensamento de viver em família para aplacar as nossas carências. Não, porque eu tive uma vida difícil. Não, pessoal, a família é para Deus. A família precisa servir ao propósito de Deus. A criação dos filhos precisa servir ao propósito de Deus. Foi para isso que a gente veio. Esse é o arrependimento que Pedro fala aqui. Você precisa entender que o arrependimento não é algo que você tem que fazer para ser. O arrependimento é a condição para viver a promessa. O Espírito Santo de Deus, você só vai ter acesso se você se arrepender, mudar o seu jeito corrompido de pensar, transformar o seu entendimento. Esse é o arrependimento que Pedro fala aqui. Essa é a revelação do Espírito Santo. Para você que é discípulo, que vive essa tentação todos os dias, para você que ainda não é discípulo, que tem nesse momento, diante da verdade, da pessoa de Cristo Jesus, que morreu por mim e por você, o que faz agora? É hora de se arrepender. O Evangelho é de verdade, e o Evangelho é vida. Mas para você viver essa dimensão da salvação, da graça de Deus, e experimentar, viver a família na dimensão de Deus, na dimensão da salvação, não é aplacando o seu ego, é entregando a sua família para Deus, é entregando o seu trabalho para Deus. Se arrependa da sua vida de pecado. E o dia de fazer isso, Murilo, e agora? Os irmãos perguntando, é hoje. Meus irmãos, eu vou pedir para que vocês fiquem de pé no momento, a gente vai deixar um minutinho para a gente refletir a respeito desse momento, dessa fala de Pedro aos nossos corações. Eu queria pedir que vocês ficassem de pé um pouquinho, fechassem seus olhos. Eu queria meditar com você a respeito do arrependimento que Pedro trata na fala dele, no discurso dele, na pregação dele. Esse arrependimento que nos dá acesso a viver a promessa, que nos dá acesso ao dom do Espírito, para que a gente transforme o nosso entendimento, transforme o nosso jeito corrupto de pensar, em viver para nós mesmos de maneira disfarçada, como o pecado faz. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, olhe para o seu mais íntimo, para a sua condição mais íntima, lá no seu coração. Aprofunde a sua relação com Deus agora e olhe para a sua vida durante 30 segundos. Porque diante da verdade, diante da revelação do Espírito, o momento é hoje. Pedro fala que logo após
aquela revelação, logo após a se depararem com a verdade, a multidão se converte. A multidão muda o seu entendimento e 3.000 pessoas nascem de novo diante da revelação do Espírito, diante de uma promessa cumprida. Isso a gente pode fazer agora aqui nesse lugar, vivendo a eternidade como Ele nos prometeu no hoje, no dia de hoje, sem esperar nada para amanhã. Vivendo o que a mesma multidão viveu no Pentecostes. Olhe para o seu mais íntimo, sua profundidade do seu ser. Sonde o seu coração. A palavra de Deus diz em Hebreus 1 que nos últimos dias, Deus se revelaria para o seu povo de uma outra forma. Até então, na antiga aliança, Deus se revelaria para o seu povo através dos profetas, mas agora, nos últimos dias, Ele se revelaria para o seu povo através do Filho. O Filho que foi morto numa cruz, para nos deixar o Espírito, o Consolador, aquele que nos ia apontar a direção, aquele que iria transformar o nosso entendimento de que viver em família não é para atender o seu ego, não é para atender a sua carência de ter tido uma infância difícil, uma vida difícil com seus pais. Esse é o momento de você viver a promessa verdadeira, como Ele apresentou para a gente nesse dia, no dia de Pentecostes, pessoal. O pecado pode chegar na sua vida de maneira travestida, escondida, simplesmente colocando Jesus Cristo em segundo lugar. E você precisa entender isso. Você precisa sondar o seu coração nessa perspectiva de que você pode estar sendo enganado, tendo uma vida de casal, tendo uma vida de pai, de mãe, de amizades, de trabalho, colocando Deus em segundo lugar. Você está dando seu dízimo, você pode estar vindo para a igreja todo domingo, terça-feira você pode estar se reunindo na conexão, você pode estar seguindo uma vida como todo mundo faz, mas para resolver algo seu. Isso é pecado, pessoal. Isso é o pecado da idolatria, do egoísmo. Eu passei anos vivendo desse jeito. Não permita que o espírito do mundo governe sua vida. Esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento de você confessar o seu pecado. Se você quiser vir até aqui à frente, se você reconhece Jesus Cristo como aquele que veio lhe libertar, lhe curar desse pensamento, esse é o momento. Não perca tempo. No dia de Pentecostes, 3.000 homens nasceram de novo, porque receberam o Espírito. Eles viram Jesus vivo, presente naquele lugar, como o Espírito derramado, e experimentaram a promessa. Não percam tempo, pessoal. O dia é hoje, o momento é hoje, de confessar aquele pecado, aquela vida de enganação. Eu estou falando aqui daquelas desculpas que a gente anda. Pare de fazer curva, pare de contar historinha, pare de se justificar. Ter nome como Pedro deu, e chorou amargamente por ter negado o Cristo vivo 3 vezes. Pedro deu nome ao pecado dele. Mas Pedro, diante da verdade, diante do Cristo que ele conheceu, que você conhece, você sabe que é a verdade, diante do Espírito que foi derramado, e que antes habitava em momentos, agora estava presente, vivo ali diante de todos, na comunhão, juntos. Não restou outra coisa para Pedro e para toda aquela multidão, senão o arrependimento. Arrependimento sem remorso, avaliando perdas. Não, o arrependimento de mudar. Não, eu não quero pensar mais desse jeito. Eu não quero mais ter essa vida de enganação, eu enganando para mim mesmo. Não, eu quero viver a plenitude, a promessa que foi feita para todos. Eu quero orar com você. Você vai se libertar hoje desse pecado que está aí dentro do seu íntimo. Você vai se arrepender hoje desse pecado. Você vai se arrepender de estar escondendo as coisas da sua esposa, do seu esposo. Você vai se arrepender da ira que você nutre em seu coração por um irmão, porque o irmão lhe desagradou, e você não é capaz de perdoar. Perdoe agora.
É hora de se libertar do pecado, do orgulho. Você passou anos criando seus filhos. Não, porque eu criei meus filhos, eu sou um homem de bem. Você criou seus filhos, não foi porque você se esforçou, porque você se empenhou. Você criou seus filhos porque a graça de Deus te alcançou. Se liberte desse pensamento corrupto. Você precisa se libertar do orgulho, de que você sabe criar seus filhos. Não, eu tive minha criação, eu fiz tudo certo, eu sei como fazer, minha criação foi assim. Não, você não sabe. Quem sabe criar filhos é Deus. Ele lhe trouxe até aqui, Ele me trouxe até aqui e nos deu o seu próprio filho para nos ensinar quem é que sabe criar filhos, quem é que sabe cuidar de filhos. A sua criação, o seu esforço, a sua vida sofrida não serve de nada diante da graça de Deus, diante da revelação do Espírito. Hoje é o dia, pessoal, de se libertar desse pensamento corrupto, desse pensamento mundano. Se liberte hoje, não perca tempo como aqueles 3.000. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, diante da verdade revelada, que só o Espírito Santo consegue nos atingir, consegue nos abarcar, nos pegar, nos surpreender, nos deixar perplexos, Senhor. Diante da verdade revelada para nós, para mim e para você, eu confesso o meu pecado do orgulho, eu confesso o meu pecado da ira, eu confesso o meu pecado de ter rompido a unidade do casamento, porque faço as coisas escondidas. Hoje é o dia de você se libertar da sua criação e agora entender que a criação de Deus, o cuidado de Deus é o cuidado do Senhor. Viva a graça de Deus, se arrependa, diga dentro do seu coração: pequei, Senhor, contra ti. Diga no seu coração agora: pequei, Senhor. Eu não pequei contra minha esposa, não pequei contra meu filho, você pecou contra Deus. Faça isso dentro do seu coração, na mais profundidade do seu entendimento, lá no seu mais íntimo. Se arrependa hoje, não perca tempo. Pai amado, te entregamos, Senhor, cada vida aqui agora, prostrada a teus pés em arrependimento, que não queremos outra vida, senão aquela que o Senhor nos prometeu, Senhor. Te entregamos a nossa vida, a vida de cada um aqui, para que de agora para frente, diante da revelação do Espírito Santo, confessando o pecado aos pés da cruz, você se arrepende hoje e todos os dias, para viver a dimensão da promessa de Deus, que não é só para você. Ele lhe prometeu que essa promessa era para toda a sua casa. O discurso de Pedro termina: a promessa é para você, seus filhos, suas filhas, toda a sua casa e todos aqueles que foram chamados. Em nome de Jesus, consagramos a vida de cada um a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos
estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus é extremamente poderosa. Feliz aqueles que se rendem às verdades do Senhor, entrega a sua vida, se move em passos que Ele pede. Queridos, dou como encerrada a nossa celebração de hoje. Desejo que o Senhor os acompanhe em suas idas para os lares, no seu dia a dia, de segunda a sábado, segunda a domingo, no seu trabalho, na sua faculdade, que você seja um instrumento dele em todo lugar que você for plantado. Nosso Videira Café continuará ali, vai abrir agora, se você quiser. Tem um tempo suficiente de comunhão ali com os irmãos.